Shalom a você, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do nosso Salvador esteja na vida de cada um de vocês. Está começando mais um encontro de igrejas em casa nesse Shabat especial. E eu gostaria de pedir a bênção do Eterno sobre tua vida. Vamos lá? Criador dos céus e da terra, tu és majestade, poder supremo, tu és o nosso rei. Abençoe esse dia, esse estudo sobre o livro de Jó, para que possamos entender o teu plano mesmo durante a tragédia, o sofrimento, mesmo durante as incertezas da vida, que tu estás sobre tudo e todos, que tu és supremo. Mesmo permitindo as coisas, o Senhor vai nos acolher, vai nos proteger. Amém. É em nome de Yahushua, nosso Salvador, que pedimos essas bênçãos, já agradecendo. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Iov, o Jó, é um livro para os últimos dias. Ele narra todo o sofrimento, o flagelo que este homem fiel ao Eterno sofreu por permissão dele e mostra os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Como nosso adversário deseja nos destruir e como nada que acontece sem a permissão soberana do Altíssimo para um propósito maior ainda. E aí está, Jó significa aquele que é odiado ou perseguido. Para entendermos esse significado especial, vamos entender a revelação do caráter de Yahweh e ver como ele se aplica nos últimos dias, quando as pragas forem derramadas, quando for permitido ao povo do Eterno que sofra perseguição, que seja odiado por todos, a fim de criar uma fé fortalecida no Todo-Poderoso e entender que ele é totalmente amável para conosco. E também obter um entendimento mais claro da relação de Jó com o Criador, como seu povo nos últimos dias, e a fé inabalável que temos que possuir no desfecho final dos eventos apocalípticos que vão acontecer sobre a terra. O livro de Jó, que foi escrito por Moshe, por Moisés, juntamente com Gênesis, eram os únicos 2 livros que o povo de Israel tinha durante a peregrinação no deserto. Começa falando que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov. Este era homem íntegro, reto, temente a Eloá, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Iov, e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Iov: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Eloá no seu coração. Assim fazia Iov continuamente. Embora ele não fosse hebreu, mas era um homem que era temente ao Criador, o servia, seus filhos não eram. Seus filhos estavam mais interessados em festas, em diversão, e aí ele oferecia sacrifícios em prol deles, para que eles estivessem sendo aceitos pelo Criador. E no verso 6 mostra os bastidores deste grande conflito, onde nós podemos aqui colher várias informações sobre o que acontece entre o céu e a terra. O verso 6 diz que um dia em que os filhos de Eloá vieram apresentar-se perante o Yahweh, veio também Hassatã, o resistidor entre eles. É interessante observar que esses filhos de Eloá, que são mencionados aqui, parece representar um concílio no universo em que vários representantes de vários locais ou mundos foram se encontrar perante o Criador. E entre esses representantes de vários mundos vem Hassatã representando a Terra, já que ele usurpou esse domínio de Adão, tomou, conseguiu enganá-lo, e ele vai perante o Criador. E as escrituras dizem no verso 7, então Yahweh disse a Hassatã: de onde vens? E Hassatã respondeu ao Yahweh:
E disse ele, de rodear a terra e passear por ela. Esse texto nos dá uma ideia de um plano circular, né, sobre a terra. E disse o Iarro a Satã, observaste tu a meu servo Iov? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Eloá e que se desvia do mal. Por que o Criador iria questionar a Satã em torno de Jó, como sendo um homem íntegro e reto? Porque a grande maioria da terra se entregou a Satã para fazer sua vontade, para se desviar do caminho, para fazer o mal, para enganar. E aí, Jó é um símbolo daquele remanescente que haverá nos últimos dias, mesmo em um mundo contaminado pelo pecado, pela sodomia, pela violência. Haverá um remanescente. E o Eterno se agrada disso. E ele aponta para Satã, esse remanescente, como um exemplo daqueles que o servem, que o temem. E então Satã respondeu a Iarro e disse, porventura teme Jó a Eloá debalde? Uma das coisas que Satã acusa o povo do Altíssimo é que eles o servem só porque são abençoados. No verso 10 diz, porventura, tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, ou seja, não o protege, não deposita bênção sobre ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Verso 11, Satã diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Queridos, Satã acusa os servos do Altíssimo de segui-lo unicamente porque recebem favores do Altíssimo. E ele diz imediatamente, quando esses favores forem retirados, as pessoas que o servem não vão servi-lo mais. É aquela história, né, que nós vimos aqui nesse canal Verdade Revelada. Pastores que dizem que só fazem a obra se tiverem certas regalias. São membros interesseiros que seguem uma teologia da prosperidade, acreditam que são merecedores disso. Quer dizer, toda essa gente, quando for privada das bênçãos, das coisas materiais, realmente vão desistir, servir o Criador. Mas o Eterno tinha plena confiança em Jó, que esse não era o caso dele. Por isso que o verso 12 diz, disse o Iarro a Satã, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satã saiu da presença do Iarro. Sim, queridos, o Eterno permite certas coisas às vezes. Só que existem limites, aos quais nem mesmo o adversário pode ultrapassar, sem que o Eterno permita. E é isso que nos mantém confiantes na soberania, na autoridade do Pai, porque certamente que ele vai sempre atenuar os males desse grande conflito. As coisas poderiam ser muito piores se o Eterno retirasse totalmente a sua proteção e a sua permissão. E nós não podemos questionar o Criador porque ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer e ele prevê tudo de acordo com o nosso livre-arbítrio e as condições maléficas em que esse mundo se encontra, de pecado, de maldição, e ele sabe tudo. E ali, o verso 19 diz que o servo de Jó vai até ele com as notícias trágicas. Ele diz que um grande vento sobreveio além do deserto, deu nos quatro cantos da casa, onde seus filhos estavam reunidos. E ela caiu sobre os jovens e eles morreram. E o servo diz, só eu escapei para trazer-te a nova. Então Iov se levantou e rasgou seu manto.
e rapou sua cabeça, e lançou em terra, e adorou. Meus queridos, aqui, depois de receber vários relatos trágicos, diz que todas as suas propriedades, todos os seus animais, seus próprios filhos tinham sido mortos. E a atitude de Jó é que ele rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Jó, no meio da aflição, no meio da tribulação, adora ao Eterno. Isso mostra que um homem íntegro e reto como Iov, ele não desistiria de adorar, nem mesmo na tribulação. Então Iov se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Iarro me deu, Iarro tomou. Bendito seja o nome do Iarro. Em tudo isto Iov não pecou, nem atribuiu a Eloá falta alguma. Meus irmãos, é muito fácil servir ao Eterno quando as condições estão a nosso favor. Quando a gente está cheia, quando temos água abundante, quando moramos em um bom local, quando temos um bom transporte, quando temos um bom contra-cheque, 13º, pensão. É muito fácil servir ao Eterno na prosperidade. Mas é na dificuldade que se revela o caráter, a verdadeira fidelidade daqueles que realmente amam ao Criador e guardam seus mandamentos. As Escrituras dizem que em tudo isso, depois de a falência, depois de ficar sem filhos, depois de perder tudo quanto era precioso para ele adora o Criador. Ele não peca. Ainda continuando o capítulo 2 de Jó, vindo outro dia em que os filhos de Eloá vieram apresentar-se perante o Iarro, veio também Rassatã entre eles apresentar-se perante o Iarro. Então Iarro disse a Rassatã: De onde vem-se? Respondeu Rassatã e disse: De rodear a terra e passar por ela. E aí diz, Rassatã respondeu Iarro e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Iarro a Rassatã: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Os queridos, observem que o ponto crítico para a humanidade é quando a sua própria saúde se vai. Quando você é acometido por câncer, por doenças terminais, por doenças graves. E aqui, nesse grande conflito, parece que Satã é quem semeia essas coisas. Ele quem queimou os animais, ele que enviou ladrões e salteadores para roubar as posses de Jó. Foi ele que enviou fogo que consumiu seus filhos, e o vento que derrubou a casa deles, a tempestade. Satã tem esse poder. Ele causa pragas, contamina o ar. Satã, ele produz esses males sobre a humanidade. E nesse grande conflito, algo que poderia realmente, segundo Rassatã, atingir Jó, seria a sua doença. E aí está, com a permissão do Eterno, ele permite que ele toque seus ossos, que ele coloque sobre ele flagelos. E assim foi. Saiu Rassatã da presença do Iarro e feriu a Iov de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Iov tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Eloá e morre.
Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Eloá e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Iov com os seus lábios. Queridos, aí está, ele então recebe esses flagelos, ele é acometido por essas pragas, e as escrituras dizem que são úlceras malignas, como tumores. Era como um câncer que estava correndo todo o corpo de Jó, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Chagas purulentas, dolorosas. Esse servo do Altíssimo estava sendo acometido por tudo esse mal. E ele tomou um caco para se raspar com ele. E estava sentado no meio da cinza. Tudo isso reflete a verdade sobre o grande conflito. Muitas religiões e líderes religiosos dizem que quando você passa por uma aflição é porque você não pagou o dízimo, que é porque você está em pecado, que é porque você não é digno, você tem algo muito ruim na sua vida. E não é isso. Pelo contrário, você está sendo provado. O Eterno está te usando para mostrar perante todo o universo que você será fiel apesar de tudo que acontecer na sua vida. Jó era um exemplo desse grande conflito. Ele mostra o que vai acontecer nos últimos dias com o povo remanescente, que mesmo passando pela grande tribulação não vai ser atingido por ela. É bem verdade que alguns testemunharão com a sua vida. É verdade que alguns serão presos. É verdade que alguns vão ter que entregar sua vida pelo Messias. Mas não porque estão em pecado, porque não pagaram o dízimo em dia, porque não que tem algo escondido na sua vida de muito sério, nada disso. Porque estão passando por uma prova. E aí as escrituras começam a narrar ciclos de falas de 4 amigos de Jó. E aí ouvindo, pois, 3 amigos de Iov, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita. E combinaram com doer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó. Pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Meus queridos, como Jó era um homem abastado, muito rico, antes de toda essa tragédia, ele tinha muitos amigos. Mas as escrituras narram 3 aqui e depois um quarto que aparece nas falas, como veremos. Bom, eles vêm para condoer-se dele, para o consolarem. Só que você vai ver que nem tudo que eles falam nas falas deles reflete a pura verdade. Veja, existem porções que não é porque estejam na Bíblia que refletem a pura vontade do Criador. Às vezes são opiniões pessoais de pessoas. E nós vamos ver algumas coisas nas falas de Elifaz, de Bildade, de Zofar, que o próprio Criador diz, vocês estão errados, meu servo Jó está certo, no fim das contas. Né? Porque você vai ver que, ao invés de consolá-lo, eles fizeram foi mais criticá-lo e questioná-lo, né? Conforme veremos nos capítulos a seguir. 4 amigos de Jó. Todos atribuíam seu pecado como sendo a causa das calamidades. Então você tem Elifaz, capítulo 15 e 22, você tem Bildade falando a Jó, capítulo 8, 18 e 25, e tem Zofar, capítulo 11 e 20. E Eliú,
que foi esse quarto amigo que chega no final, dos capítulos 32 a 37. É basicamente isso o livro de Jó. Nós não poderíamos entrar em todos esses capítulos, queridos, porque nos faltaria tempo. Nós vamos apenas aqui destacar os pontos principais desse livro. Como você está vendo, ele reflete os bastidores do conflito entre o bem e o mal. E como este desfecho final vai acontecer com o povo remanescente e com o mundo todo. O primeiro ciclo de falas começa com Elifaz a partir do capítulo 4 a 5. O verso 12 a 16 tem algo muito interessante. Ele disse: uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um ruar, ou um espírito, passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mortal, Hanosh, mais justo, Tzadik, do que Eloá? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Queridos, parece que nessa visão tem uma visão, né, um sonho sobre algum anjo, talvez, né, que chega para ele e questiona: seria porventura o homem mortal mais justo do que Eloá? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? É óbvio que não, né? E isso é um pensamento que nos faz observar o quanto nós precisamos do Criador, o quanto nós precisamos da sua santidade, o quanto nós estamos distantes da sua kevod, da sua glória. Nesse primeiro ciclo de falas, no capítulo 7, quando ele está falando, no verso 9 a 10, nós temos algo relacionado à existência humana. E o livro de Jó, queridos, ele fala muito da essência da vida humana. Ele fala muito sobre o pós-morte, que é para nós não nos enganarmos sobre o que acontece após a morte. O verso 9 e 10 do capítulo 7, por exemplo, diz: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu o conhecerá. São textos como esse do livro de Jó que nos ensinam que os espíritos dos mortos não retornam ao mundo dos vivos, meus irmãos. Que não é possível fazer contato com alguém morto, que eles não retornam nem assombram a sua casa, porque as escrituras dizem: nem o seu lugar será. A existência humana, ela é como uma vela acesa, ela dura enquanto a chama queima. Quando o vento bate e se passa, ela se desfaz. Como Jó escreve, como uma nuvem que se desfaz e passa. Assim, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Primeiro ciclo de falas, no capítulo 8, ainda tem outro ponto importante que merece ser destacado. Verso 8 a 10 diz: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. Prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Ou seja, a nossa vida é muito passageira, é muito rápido. É como o Salmo 90 que diz: ensina-me a contar os meus dias para que alcance coração sábio. Porque nós vivemos e
nada sabemos, porque nós estamos aprendendo com os nossos dias. Se a experiência não nos ensina nada, se nós não chegamos a nenhuma reflexão sobre a vida, é porque tem algum problema muito sério. É porque viver não é algo solene para nós, é porque a vida não tem o sentido correto que deveria ter. Ainda em Jó, no capítulo 9, no primeiro ciclo de falas ainda de Elifaz, no capítulo 9, verso 20 e 21, disse Jó, respondendo, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha nefesh, a minha alma, desprezo a minha vida. Uma coisa, queridos, que um homem do Eterno jamais vai se gabar de ser puro, de ser perfeito ou de ser justo. Na verdade, Jó era um homem perfeito, Jó era um homem justo, Jó era um homem temente. O próprio Criador o julgou assim, mas ele não se considerava nada disso. Esse é um ponto, um aspecto importante na vida do servo do Eterno. Ele não irá se considerar nada. Ele irá, na verdade, se colocar inteiramente na dependência do Criador. No segundo ciclo de falas, nós temos agora Bildade. No capítulo 12, verso 23, nós temos algo muito interessante. E diz, multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Então, o Criador tem o poder de multiplicar as nações e de fazê-las perecer. Ele tem o poder de dispersar as nações e de novo as reconduz. Né? O verso 15 do capítulo 13 é uma declaração de fé absoluta da parte de Jó, quando ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. A confiança de Jó no Eterno era tão inabalável que o Eterno poderia até se voltar contra ele e matá-lo, mas ele não desistiria de confiar no Eterno. E esse tipo de fé que nós temos que ter nos últimos dias para suportar a grande tribulação que a igreja vai passar. Dizer, bem, ainda que o Criador pareça ter me abandonado, ainda que todos digam que eu sou herege, que eu não mereço, ainda que eu esteja só, eu confiarei nele. É esse tipo de fé, meu irmão. Jamais desistir do Eterno. Mesmo que nossos próprios sentimentos se voltem contra nós, mesmo que a nossa natureza humana comece a desfalecer, nós temos que confiar e esperar nele e defender nossos caminhos diante dele. Isso é muito importante também. Porque se você está buscando servir ao Eterno com sinceridade, você tem que esperar e confiar que ele vai te guiar. Nesse segundo ciclo de falas, no capítulo 14, 12 a 15, fala da ressurreição. Essa é a fé de Moisés, dos profetas, dos salmos. Essa era a fé dos apóstolos. Quer dizer, você não tem nas escrituras nenhuma outra crença a respeito da morte e da vida, senão a ressurreição corpórea. E aqui diz no verso 12 a 15, assim o homem se deita, ou seja, ele morre, e não se levanta. Até que não haja mais céus, estará de seu sono. Aqui o sono comparado à morte novamente. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, povo, todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança.
Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Jó tinha tanta confiança na ressurreição que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que eu verei no último dia. E eu verei, ele disse, nesse corpo. Jó cria na ressurreição corpórea. Jamais passou pela cabeça dos patriarcas nenhuma verdade que não fosse a ressurreição no último dia. Em Jó, capítulo 19, 25, ele fala na crença do Redentor exatamente aquilo, né, que complementa a ressurreição. Porque eu sei que o meu vingador, o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Eloá. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso, os meus rins se consomem no meu interior. Sim, queridos, Jó cria na ressurreição. Jó cria na ressurreição corpórea. Ele acreditava que receberia um novo corpo. O ciclo de falas, Zofar, agora continua também questionando a Jó. Mas no capítulo 21, no verso 22, nós temos um bom conselho. Diz assim: apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Esse foi um bom conselho. Dentre todos os conselhos que foram dados, quando nós temos qualquer situação na nossa vida, nós temos que se apegar ao Criador. E se apegando a ele, tem paz. O livro de Isaías diz que tu conservará em paz aquele que espera em ti, pois ele confia em ti. E aí as escrituras dizem que quando você se apega ao eterno e mantém o seu espírito em paz, aí te sobrevirá o bem. Diz: aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Ou seja, se submeter aos mandamentos do eterno. Guardar as palavras dele no nosso coração. Se nós não tivermos as promessas do eterno durante a grande tribulação, o tempo de angústia que vai sobrevir sobre toda a terra, nós não vamos resistir, meus irmãos. Como que eu vou esperar por uma promessa que eu não reclamei, que eu não conheço? Por isso que esse conselho é muito bom para o remanescente nos últimos dias. No capítulo 23 e 24, capítulo 25, né, e 26, na fala de Bildade, no capítulo 29, verso 7, na verdade diz: quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar minha cadeira, aqueles que ficavam no portão eram os juízes da cidade. Aqui mostra que o portão sempre é um lugar de juízo. Ló ficava na porta de Sodoma. O livro de Amós também fala dos juízes que ficam à porta da cidade, Oséias. Quer dizer, é um costume antigo que os juízes ficavam às portas da cidade. E isso ocorria no tempo de Jó. Jó 26 a 31, esses capítulos são a última fala de Jó, na qual ele mantém a sua integridade. Apesar de todos os amigos dele dizerem que ele tinha pecado, que ele estava amaldiçoado, que ele estava desviado, né? E tudo aquilo que a gente costuma ouvir dos religiosos quando você sai, por exemplo, do templo, né? Ah, se desviou, é herege, né? E todo tipo de comentários que fazem, você tem que manter a sua posição, tem que se manter firme em relação ao eterno e a sua fé. Essa última fala de Jó, para defender sua integridade, nós temos a reação dos amigos deles, nós vemos também a reação do eterno diante de tudo que está sendo dito.
Em Jó 37, verso 2 e 3, diz: atentamente eu ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. O verso 4 a 9 diz: depois disto ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa. Ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Eloá maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela para que conheçam todos os homens a sua obra, e as feras entram nos seus esconderijos. Sim, queridos, ele fala de várias ações na natureza que o Eterno promove, como ele está à frente de tudo que acontece, como ele é soberano, como ele é E, infelizmente, hoje o sistema religioso perdeu a percepção soberana, incomparável do Altíssimo. Eles não conhecem Yahweh, não sabem quem é aquele que unicamente é eterno, imortal, invisível, imutável, que é soberano, altíssimo, rei do universo. As pessoas não conhecem Yahweh, não sabem que tudo que acontece no universo é pela divina e soberana permissão dele, onde tudo e todos estão sujeitos a ele, inclusive seu filho. Não conhecem o supremo governante do universo, infelizmente. Em Jó 33 a 37, mantém o fato de que as calamidades são resultado do pecado em sua vida. E fala da soberania de Yahweh. Ele não é condenado pelo Eterno como seus outros 3 amigos foram no capítulo 42. E, queridos, uma coisa nós temos que compreender. Quando você passa por uma enfermidade, quando você passa por uma crise financeira, não é necessariamente porque você cometeu algum pecado, que você está amaldiçoado. Muitas pessoas dizem, quando eu saí do templo as coisas ficaram ruins, eu perdi meus amigos, meus familiares se voltaram contra mim, será que estou no caminho certo? Sim, irmão, você está no caminho certo. Isso tudo é prova de que você é amado pelo Pai, que o Eterno vê algo bom na sua vida, que vai ser lapidado, que vai ser refinado para sua glória. As dificuldades têm que existir se você estiver no caminho certo. Agora, se Rassatã não te persegue, se Rassatã não vê valor em você para que ele te persiga e te atão, é porque você não está no caminho certo. Geralmente o religioso de hoje acha que servir a Deus é ter prosperidade, é ter influência, é ter fama, ser uma estrela, é estar na TV. Quer dizer, tudo isso são tolices, são bobagens que não querem dizer nada sobre alguém. Na verdade, quanto mais perseguidos, mais rejeitados, maior nosso galardão. Assim disse o Evangelho. O Messias fala de várias bem-aventuranças, e ele fala, dentre as bem-aventuranças, algo que é bom, que é ser perseguido por causa do Evangelho, por causa dele. Bem-aventurados sois, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. É isso que está em Mateus 5. E muitas pessoas ficam questionando, eu vou voltar para o templo, porque eu preciso estar inserido na aprovação dos líderes religiosos, dos homens, quando nada disso vale alguma coisa para o Criador. Jó 38 a 41 é quando o Eterno fala. E ele se manifesta. Yahweh faz várias perguntas para Jó. Por quê? Porque o Eterno quer que nós raciocinemos, irmãos.
Nosso Criador é tão maravilhoso que ele não tira de nós a capacidade de questionamento. Eu acho lindo isso. Até porque nós nem podemos questionar o Criador, porque nós não temos essa capacidade, né? Nós temos a habilidade de questionar, mas nada que nós falarmos vai colocar em xeque a vontade soberana do Eterno. Mas ele permite que façamos questionamentos. E ele permite que Jó faça várias perguntas para ele. Em Jó 40 diz, no verso 4, eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. É como quando você vê que falou alguma besteira e você põe a mão na boca, né? Como quem diz, cala a boca, né? Tô falando muita besteira. É assim que Jó reagiu diante da resposta do Altíssimo. O verso 5 diz, uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Eu já encontrei pessoas enlutadas porque perderam parentes e elas brigam com o Criador. Eu já encontrei pessoas que passaram por tribulação, por desespero na vida e questionam o Criador. Existem muitas pessoas que se dizem ateus porque não conseguem entender algum fato trágico que acontece na sua vida. Existem muitas pessoas que se afastam das coisas do eterno, que não suportam ouvir nada referente às escrituras ou ao Criador, porque eles têm alguma coisa que os revolta e que os afasta do Criador. Até porque, queridos, eu não acredito que exista um ateu absoluto, mas sim alguém que resolveu negar o Criador conscientemente, sabendo que ele existe. Porque não tem a capacidade que Jó teve de confiar. Porque eles não tiveram a fidelidade que Jó tem. E Jó é um exemplo disso. Não importa o que aconteça na sua vida, nada pode te afastar do Criador. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então, no capítulo 42, na última fala, na última resposta de Jó, ele reconhece a soberania do Altíssimo, confia no plano dele e diz, não, realmente eu não sei de nada, eu não posso sondar, não consigo entender. E ele entrega nas mãos do Eterno. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, por isso que no final das contas, o Eterno chega diante dos amigos de Jó, quando acabando Iarro de falar e ouve aquelas palavras, Iarro disse a Elifaz, o temanita, minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Iov. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros ao meu servo Iov, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Iov orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim, que era reto, como meu servo Iov. Então, resumindo, o Eterno diz que Jó estava certo no que ele fala, e os amigos dele errado. E o Iarro virou o cativeiro de Iov quando orava pelos seus amigos. E o Iarro acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que Iarro lhe havia permitido.
e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou Yarro, o último estado de Iov, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Queridos, no final da prova, o Eterno vai te honrar. Se você persistir. Shaul escreveu, Paulo disse, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Jó é um exemplo de paciência em todas as escrituras. O próprio Tiago, irmão de Yeshua, fala sobre Jó, sobre a paciência de Jó. Como devemos ser pacientes à vinda do Salvador. Ele é o exemplo clássico de paciência em toda a escritura. Jó permanece como um símbolo de perseverança, de fidelidade, de um remanescente que suporta a tribulação. É a prova também de que a igreja passará pela grande tribulação, né? Essa que é a verdade. Meus queridos, que a graça e a paz do Altíssimo estejam na vida de cada um de vocês. Estão sobrevindo tempos muito difíceis sobre a humanidade. É um tempo de quebra da economia, guerras mundiais, catástrofes naturais, desastres que vão ocorrer. E você e eu precisamos mais do que nunca de olhar para o testemunho de homens como Jó, que é um livro escrito especialmente para os últimos tempos. O Eterno pretendia desde o início, com todos aqueles profetas, com a própria Torá, escrever para, especialmente para as pessoas que estão vivendo no fim, né? Tanto é que o 1 Coríntios 10 fala disso, que são exemplos para nós que vivemos nos últimos tempos. E tudo isso está registrado para que nós possamos reclamar as promessas dos salmos. O Salmo 37, que é o Salmo da grande tribulação, é o Salmo do remanescente que passa pela grande tribulação, o Salmo 91, né? Isaías 33, são capítulos, irmãos, que nós devemos conhecer de cor salteada. Salmo 121, né? Isaías 41, todos são promessas para aqueles que estarão vivendo nos últimos dias da história da Terra. Que o Eterno te abençoe e te guarde, abençoe a tua família, não importa o que aconteça, se apegue ao Criador. Tenha comunhão com Ele. Coloque a lei na tua boca e as palavras dele no teu coração. Vamos orar. Altíssimo, sabemos que somos pó, somos uma nuvem que passa, mas sabemos que ainda podemos aprender algo de Ti. E nesta manhã aprendemos, Pai, a saber confiar e esperar em Ti. Não importa o que aconteça, Pai. Sabemos que por detrás desses bastidores nós temos um arqui-inimigo, um adversário que deseja nos destruir, e temos a Ti, Pai, que é supremo, que não permitirá que nada aconteça que não seja da Tua vontade. Queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Tu estás com a última palavra, Tu estás com o controle final de toda a situação. E em nome de Yahushua, nosso Messias, e clamando os méritos do sangue dele, que colocamos nossas vidas, a vida dos nossos familiares e todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem para receber a tua bênção e a tua proteção. E em nome de Yahushua, pedimos o teu perdão e a tua bênção hoje e sempre. Amém. Graça e paz, queridos, até o nosso próximo hangout, se o Eterno permitir.